irmãos e irmãs, reunidos em torno da mesa da palavra e da Eucaristia, depois de nos alimentar e saciar a nossa fome espiritual, em que o efeito da Eucaristia, que é esse efeito divino da graça de Deus, possa agir no nosso corpo como templos do Espírito Santo e através dessa comunhão com o Pai aprendermos as lições que Ele nos ensina para vivermos bem, os itinerários para vivermos uma vida feliz aqui na terra, lançando cada semente, e depois colhê-las, regá-las, colhê-las, depois cultivá-las na eternidade. Vemos aqui que o ponto principal dessa palavra de Deus de hoje é que Jesus, os publicanos, principalmente pecadores, aproximam-se para escutar Jesus. Atenção! Publicanos e pecadores. Sabemos quem são os publicanos. Aqueles velhos povos que exploravam as pessoas, além de ganhar um salário bem recheado, podemos dizer, ainda exploravam os pobres, tirando certas comissões que eram para o Império Romano, mas que eles colocavam no bolso. Então, por isso que eram odiados por uma sociedade. Mas aqui havendo uma crítica entre os fariseus, os grandes sábios, os grandes escritores, pessoas muito bem instruídas, que tomam conta das leis, e faz certos comentários criticando a Cristo nosso Senhor. Este homem acolhe pecadores e faz refeição com eles. Este homem se refere a uma pessoa qualquer, essa palavra que se refere a alguém, dá um certo ar de desprezo. Este homem, esse aqui, esse ali, come com os pecadores, acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Esse julgamento, que é tão feio da parte dos fariseus. E depois nós vemos aqui Jesus contando essa parábola que tem como ponto principal a sua misericórdia e o amor que Deus tem por cada um de nós, desde a parábola do filho pródigo, que é o Evangelho de Lucas 15, que o itinerário, o Evangelho mesmo, é descrito em 3 etapas, Primeiro, a parábola que Jesus conta, que é o coração do Evangelho de São Lucas, que é o tema central da misericórdia, que tem como tema aqui, a parábola da ovelha perdida. Depois do dracma, da moeda perdida, no qual ele conta aqui também, que nós acabamos de ouvir, essa mulher que perdeu uma moeda. Depois finaliza com a parábola do filho pródigo, em que daí revela também aquele filho que se perdeu no mundo e voltou para casa, e Deus o acolhe. E é esse mesmo itinerário da misericórdia que nós temos que ter em mente. Primeiro, gente, Jesus conta a parábola da ovelha perdida. Quando se refere aqui que deixa os 99 no deserto, não é aqueles que já se salvaram, não. Os 99 aqui podemos compreender que estão no céu os anjos, os santos, as santas. Esses são os 99. Essa ovelha que se perde é uma humanidade. É uma humanidade, cada um de nós. E veja que a atitude da parábola de Jesus, desse Pai misericordioso, ou melhor, desse que deixa, esse pastor, Jesus, Deus ao mesmo tempo pastor, Deus Pai, e Deus misericórdia, que larga todos os santos e santas, os anjos e santos, podemos dizer assim, e desce na terra, em busca da humanidade, novamente, acolher, sem julgar e não condenar. E assim também nós vemos em todas as parábolas da dimensão, e olhando desde o livro da criação, do livro do Gênesis, quando Deus criou o paraíso, todas as finais da tarde, nós vemos bem nos itinerários, no início da criação, Deus passeava pelo paraíso, descia, saía e ia ao encontro, chamando por Adão, onde estás? Então veja, essa preocupação de Deus conosco, de ir ao nosso encontro. E por que nós fugimos de Deus? Olhando assim, por quê? É a atitude de cada um de nós, O que é necessário agora para que nós não fugimos mais de Deus, não nos escondamos mais do Pai? Primeiro, porque a gente não tem que ter medo de Deus, gente. A gente tem que ter temor. Temor quer dizer o quê? Respeito, isso sim. Mas não medo de Deus. Deus é misericordioso, Deus é Pai. E quando nós se referimos ao sentido da morte, uma vez eu comentei isso com vocês, a gente tem muito medo da morte, Medo como é que vai ser, a agonia, a angústia, o desespero, não sei. Mas nós temos um certo medo, temos medo.
Já pararam para pensar que não é medo da morte que nós temos, é medo de contemplar a face de Deus? Sabiam? Percebe? Quando Deus chamar amanhã, com certeza nós vamos estar tremendo nossas pernas, nós não vamos dormir, porque nós vamos contemplar a face de Deus. Aí nós vamos achar que Deus vai nos julgar, vai nos condenar. Por isso que Jesus, a atitude aqui da mulher que perde a dracma, essa alegria, a atitude do filho pródigo que vai ao encontro, o pai não julga, será a mesma atitude de cada um de nós quando se confrontar com Deus, olhar e contemplar a face de Deus. Deus não vai julgar e não condenar, mas que bate esse medo, bate, né? Então, não tenham medo. Tenho que rezar todo dia nas nossas orações. Aí, ao comungarmos o corpo eucarístico de Cristo, comece a colocar nas suas preces: nós nos alimentamos do seu corpo e do seu sangue, e que através da sua união do humano e do divino nos dai sempre uma santa e abençoada morte quando chegar a nossa hora. Louvado seja nosso